Salve, salve, guerreiros! Acomode-se ao redor da fogueira, pois trago mais uma história do Cavaleiro dos Sete Reinos. Lembrando que isso não substitui a leitura do livro, por isso deixei o link dos materiais na descrição. Ao adquirir qualquer coisa através do nosso link, você fortalece a fantasia sombria. E falando em apoio, a meta está na tela, então já sabe, para continuarmos essa saga, pausa o vídeo, dá aquela curtida, comenta e se ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Prazer, sou a Pan e vou te guiar nessa aventura. A Senhora do Fosso começa pedindo desculpas a Dunk por tê-lo provocado no pátio, reconhecendo que ele só estava tentando ser cortês. Depois, lamenta a atitude de sua cunhada e de saber que foi Sir Lucas que causou tudo isso, já que a simples presença de Dunk o ofende. Surpreso, Dunk responde que nunca fez nada contra Sir Lucas. Ao perceber a preocupação na voz de Dunk, a Senhora do Fosso sorri e diz que foi a altura dele que ofendeu Sir Lucas, um homem que não estava acostumado a olhar para cima. Em seguida, questiona se Dunk é tão forte quanto parece e observa que seu modo de falar não reflete uma origem nobre. Com humildade, Dunk revela que foi escudeiro de San Arlan. Curiosa, a senhora pergunta se foi ele quem o armou cavaleiro. Dunk hesita com a tristeza tomando conta e responde que ninguém mais faria isso. Ela continua a perguntar onde estava San Arlan e Dunk, sem emoção, responde que ele morreu, vítima de um resfriado. A Senhora do Fosso logo entende e com um suspiro comenta que velhos são frágeis, lembrando-se de seu segundo marido. Com pesar, compartilha que tinha apenas 13 anos e ele 55 quando se casaram. Estava grávida quando ele morreu, mas seu filho não viveu mais do que 3 dias. Em seguida, a viúva diz sentir muito pela perda de Dunk e lamenta ainda mais vê-lo a serviço de Sir Eustace, aconselhando-o a voltar para casa. Dunk responde que não tem casa e ela lhe oferece a oportunidade de prestar serviços a ela. Ela diz que ali terão comida em abundância e observa que seu escudeiro parece precisar, pois está tão magro que seu cabelo caiu. Ao ouvir isso, Egg se irrita. Mas Dunk não se deixa seduzir pelo charme da senhora e, lembrando-se do que veio fazer ali, declara que sua espada é juramentada a Sir Eustace. A expressão da Senhora do Fosso se abate com a resposta de Dunk e ela pergunta por que não deveria costurá-lo em um saco. Dunk responde rapidamente que veio negociar e que ela não tem um saco grande o suficiente para isso. A piada arranca um sorriso dela, mas logo ela declara que tem vários sacos, alguns até do tamanho de Sir Benis, que deve ser punido por cortar o rosto de um de seus trabalhadores. Dunk, sem hesitar, diz que veio pagar o preço de sangue. Ela debocha da proposta, considerando-a antiquada. Dunk então argumenta que o escavador não morreu, apenas foi ferido. Nesse momento, ela pergunta qual seria o preço que Sir Eustace pagaria. Dunk responde que 1 veado de prata para ele e 3 para a Senhora do Fosso. Imediatamente ela nega, dizendo que sangue só se paga com sangue. Ela se recosta em seu trono e Dunk insiste que, se trouxer o escavador até ali, ele certamente escolherá a moeda em vez de Sir Benis no poço. A viúva rebate, afirmando que essa decisão não lhe pertence, pois ninguém entra em suas terras, machuca um de seus homens e escapa impune. Irritada, ela anuncia que, se Sir Eustace lhe entregar Sir Benis, cortará o nariz dele e estarão quites. Caso contrário, o buscará e fará algo pior. Dunk afirma que Sir Eustace não fará isso, que a verdadeira culpa está na barragem, e se ela consentir em derrubá-la, talvez as coisas se resolvam. De súbito, Mestre Serrique se intromete, dizendo que sua senhora tem mais plebeus do que Sir Eustace, pessoas e plantações que dependem da água. Egg se revolta ao saber que estão pegando água para o fosso e acrescenta que eles têm muitas muralhas para se defender. A senhora Rohani então diz que tinha apenas 10 anos quando o dragão negro se ergueu. Seu pai e seu primeiro marido foram lutar e antes de partir, seu pai pediu que ela mantivesse suas terras fortalecidas e foi isso que ela fez. Desde então, ela sempre cuidou para que seu fosso não secasse. Dunk admite que o que o pai dela disse estava certo, mas que isso não lhe dava o direito de pegar a água de Sir Eustace. Na mesma hora, a Senhora do Fosso responde que o riacho não pertence a ele e pede a Mestre Serrique que lhe mostre. Ele apresenta o pergaminho. Embora Dunk não soubesse o conteúdo, reconheceu o selo de cera. Era o selo do rei.
Imediatamente, Dunk pede que Egg leia o que está escrito. O garoto assustado descobre que a Senhora do Fosso fala a verdade. Ainda sem entender, Dunk pergunta se Sir Eustace lutou a favor do rei. Por que então ele tirou o riacho dele? Mas é Maester Serrique quem responde, dizendo que Sir Eustace é um rebelde e traidor. Ele lutou ao lado do dragão negro, Daemon Blackfyre, na esperança de restaurar as terras que os Ogres haviam perdido no passado. A Senhora do Fosso acrescenta que os filhos dele pagaram pela traição de seu pai. Com ódio, ele conta que Sir Eustace chegou em casa com os ossos de seus filhos e em seguida entregou sua filha como refém. Com desgosto, sua esposa não aguentou e se jogou da torre. A revelação deixa Dunk atônito ao perceber que jurou sua espada a um traidor. Após um breve silêncio, ele se recompõe e com calma afirma que a rebelião foi há 15 anos e que o que estavam discutindo agora era seca. Dunk então pede que ela lhe dê uma parte da água, não por Sir Eustace, mas por seu filho, Adam, que foi escudeiro em Fosso Gelado. Nesse momento, a senhora Rohanne pede para ele se ajoelhar. Ele obedece e ela se aproxima. Inesperadamente, a viúva desfere um tapa forte no rosto de Dunk. Ele encara surpreso com um olhar assustado. Ainda mais furiosa, ela exige saber como ele ousou apelar para Ada e, sem hesitar, o expulsa de suas terras. Dunk tenta se justificar, dizendo que não pretendia ofendê-la, mas ela ignora suas palavras. Com voz fria e cortante, ordena que ele saia imediatamente ou encontrará um saco grande o bastante para afogá-lo. Antes de deixá-lo partir, decreta que Sir Bennis deve se apresentar ao amanhecer. Caso contrário, ela irá atrás dele com fogo e espada. A sala é tomada por sua ira enquanto ela grita aos berros: "Fogo e espada!" Dunk e Egg seguem até suas montarias quando Maester Serrique se aproxima, repreendendo Dunk por mencionar Adam Osgrey. Dunk responde que Sir Eustace havia lhe contado que ela gostava de Ada. Com um semblante pesado, o Maester confessa que ela não apenas gostava, mas amava o menino, e que foi culpa de Sir Eustace ele ter ido à guerra com apenas 12 anos. As palavras atingem Dunk como um golpe. Ele permanece em silêncio, reconhecendo o erro que cometeu. Por fim, Dunk pede que Maester Serrique peça perdão à Senhora do Fosso em seu nome, explicando que não sabia da verdade. O Maestre assente, prometendo fazê-lo, mas alerta que ele deve trazer Sir Bennis o quanto antes, ou a situação se tornará ainda pior para todos. Ao anoitecer, Dunk e Egg chegam ao castelo de Sir Eustace. Na entrada, Sir Bennis está afiando sua espada com uma postura relaxada. Ele comenta em tom de deboche que estava pronto para resgatá-lo das garras da Viúva Vermelha. Dunk ignora o comentário e pergunta pelos camponeses. Sir Bennis explica que 2 estão de vigia, enquanto os demais já foram dormir. Em seguida, menciona que treinaram duro ao longo do dia. Ao notar os lábios machucados de Dunk, com um leve interesse quer saber o que ocorreu durante sua audiência com a Senhora do Fosso. Dunk relata de forma objetiva que ela pretende ficar tanto com a água quanto com ele. Ao ouvir isso, Bennis solta uma risada breve, mas sua expressão endurece ao saber que ela exige seu nariz quebrado como pagamento. Ele resmunga e, irritado, desvia o assunto, mencionando que Sir Eustace está recluso em seus aposentos, perdido nas lembranças de seu passado glorioso. Egg, que acompanha tudo em silêncio, revela de forma direta que Sir Eustace lutou pelo Dragão Negro. A notícia não causa nenhuma surpresa em Bennis. Dunk, já desgastado pelos acontecimentos do dia, percebe que precisa manter o foco. Ele pede para Egg cuidar dos cavalos enquanto se dirige ao castelo para conversar com Sir Eustace. Sir Eustace convida Dunk a entrar. Ele observa os lábios machucados do cavaleiro e reage com indignação, lamentando o que a Senhora do Fosso Gelado fez. Dunk, no entanto, minimiza o ocorrido, dizendo que aquilo não é nada. Sem demora, ele apresenta as reivindicações dela e menciona o pergaminho que garante a posse do riacho à Viúva Vermelha. Por fim, encara Sir Eustace e diz que agora sabe da verdade. Ele lutou pelo Dragão Negro. Ao ouvir isso, Sir Eustace parece murchar na cadeira. A vergonha pesa em seus ombros e ele, resignado, afirma que se Dunk desejar partir, não o impedirá. Mas Dunk, exausto de tantas mentiras, perde a paciência. Com um tom cortante, acusa Sir Eustace de tê-lo enganado, ao afirmar que seus filhos morreram lutando pelo rei. Sir Eustace reage de imediato. Ele rebate que não mentiu, pois para ele, Daemon Blackfyre era o verdadeiro rei.
Entristecido, confessa que estiveram tão perto da vitória. Dunk afirma que as coisas aconteceram como aconteceram, mas lembra que, de qualquer forma, Sir Eustace foi perdoado pelo rei. Com a voz marcada por tristeza, Sir Eustace admite que foi perdoado sim, mas ao custo de se ajoelhar diante do trono de ferro e entregar sua própria filha como refém. Ele acrescenta que, embora o rei tenha poupado sua vida, também lhe tirou tudo o que importava: seu orgulho, seus sonhos e sua honra. A palavra misericórdia ganha um peso amargo em sua boca, enquanto ele confessa que foi exatamente essa misericórdia que o destruiu, tornando-o decepção para o sangue dos Osgrey. De repente, Egg aparece na sala e pergunta se é verdade que Sir Eustace se aliou ao Dragão Negro com a intenção de recuperar suas terras perdidas. Sir Eustace confessa que suas antigas terras haviam sido prometidas, mas acrescenta que não foi esse o verdadeiro motivo que o levou a se aliar ao Dragão Negro. Egg, ainda inquieto e sedento por respostas, insiste para que ele revele a verdade. Sir Eustace afirma que na guerra sempre é necessário escolher um lado. Ele comenta que é natural que o lado vitorioso seja visto como justo e correto, enquanto os derrotados sejam marcados como traidores e rebeldes. Egg, contudo, não esconde sua insatisfação e aponta que o rei Daeron era conhecido por sua bondade. Por que então Sir Eustace decidiu apoiar Daemon Blackfyre? A resposta de Sir Eustace vem rápida, carregada de convicção. Ele diz que Daemon Blackfyre era um guerreiro admirável, um verdadeiro líder, enquanto Daeron carecia de postura necessária até para caminhar como um rei. Ele descreve Daeron como cercado por bajuladores e dorneses. Por outro lado, Daemon Blackfyre tinha lealdade e a companhia dos maiores cavaleiros e heróis de Westeros. Ele era, sem dúvida, o melhor homem, e como prova de sua legitimidade, carregava a espada Blackfyre, a lâmina empunhada por todos os reis Targaryen desde a conquista. As palavras inflamam Egg, que rebate imediatamente dizendo que seu pai o ensinou que Daemon recebeu a espada apenas por ser um espadachim habilidoso, mas que a espada em si não era o símbolo de um reino. Sir Eustace, num tom frio e cortante, declara que o pai de Egg era um tolo. Ele levanta a mão, movido pela raiva crescente, mas Dunk age rapidamente. Com um movimento firme, ele coloca Egg para trás de si, protegendo o garoto. A expressão de Dunk é séria quando declara que eles partirão ao amanhecer. O anúncio pega Sir Eustace de surpresa. Depois, o Sir franze as sobrancelhas, perguntando se Dunk pretende abandonar seus serviços para ir para a cama da viúva de Fosso Gelado. Dunk, sem se abalar, responde que não irá para Fosso Gelado. Ele afirma que continuará a vagar por Westeros como sempre fez. As palavras acendem ainda mais a fúria de Sir Eustace. Fora de si, ele grita, mandando-os embora de uma vez por todas. Dunk e Egg se recolhem ao porão, dividindo o espaço com um pequeno exército de camponeses. Deitado no chão duro, Dunk observa Egg, que repousa tranquilo ao seu lado. Um pensamento toma forma em sua mente. Talvez fosse hora de levar o garoto de volta para casa. Decidira que conversaria sobre isso quando o sol nascesse. Antes que o sono finalmente o vencesse, sua mente é invadida por imagens. Ele pensa no dragão negro, no dragão vermelho e no leão xadrez. Em seguida, sua mente vagueia para a Senhora de Fosso Gelado, lembrando-se de sua beleza marcante. Mas, incomodado com o rumo de seus pensamentos, ele tenta afastá-los, focando-se em outra lembrança, Tanzelle. Alta demais para muitos, mas perfeita para ele. Por fim, a exaustão o domina e Dunk fecha os olhos. Dunk corre, mas um arqueiro surge de repente à sua frente. Ele tenta desviar, mas a flecha voa em sua direção. A flecha crava-se em seu peito, mas Dunk não para. Ele corre em direção à arqueira, a Senhora do Fosso, que impiedosa o atinge com mais flechas. Ele olha nos olhos verdes dela e sem jeito diz que seu vestido combina com eles. Ela então revela que não está usando um vestido. Ele ergue as mãos tocando seu cabelo e num impulso a agarra. Ela se abaixa e seus lábios se encontram. Dunk acorda sobressaltado, ouvindo os camponeses comentando que as estrelas haviam se apagado.
Ele se vira rapidamente para Egg, perguntando se o menino sabe o que isso significa. Egg responde que não, mas que deve haver algo estranho acontecendo lá fora. Um dos camponeses em pânico pede por água benta. Dunk tenta acalmá-lo, mas o homem insiste, pedindo para que ele olhe para o céu. Dunk e Egg então correm até as escadas e sobem apressados para o telhado. Lá em cima encontram Sir Eustace, que observa o céu com um olhar assustado. Dunk segue sua linha de visão e, ao olhar para o horizonte, sente um choque. O que ele vê o surpreende. Vê o bosque em chamas e relembra o que ela disse: fogo e espada. As chamas ardem até o amanhecer em pouso veloz. Assim como os outros, Dunk e Egg passam horas observando o incêndio consumir o bosque. Sir Bennis aproxima-se, quebrando o silêncio com uma crítica mordaz sobre a inutilidade de apenas observar as chamas. Dunk, sem paciência para o velho cavaleiro, esclarece que estava atento à possibilidade de cavaleiros aparecerem, mas Bennis afirma que ninguém virá enquanto o fogo não cessar. Dunk encerra a conversa, sugerindo que Sir Bennis vá embora, já que sua presença só piora as coisas. O velho cavaleiro recusa a ideia de fugir, afirmando que não irá a lugar algum. Dunk, frustrado, insiste para que ele se apresente à viúva, argumentando que ela só quer o seu nariz. Mas Sir Bennis, teimoso como sempre, declara que ela não terá. Pouco depois, Sir Eustace retoma o telhado, mas Dunk não diz uma palavra sequer a ele. Silencioso, ele se afasta, deixando-o para trás. Ao longe, ouve a voz de Sir Eustace chamando Sir Bennis para uma conversa. Sir Eustace declara que enquanto a senhora os aguarda na barragem, eles irão incendiar as plantações dela. Bennis, animado com a ideia, vai além e sugere queimar o moinho também. A proposta irrita profundamente Sir Eustace, mas Bennis, com sua habitual ousadia, argumenta que isso afastará os inimigos dali e custará caro à senhora. Egg, atônito com o que ouve, vira-se para Dunk e implora para que ele intervenha. No entanto, o cavaleiro andante responde de forma fria que aquilo não é mais problema deles. Dunk e Egg tomam seu café em silêncio, preparando-se para partir. Não demora muito e Sir Bennis entra com ar autoritário, chamando os camponeses para mais um dia de treinamento. Seus olhos pousam em Dunk, percebendo que ele não os acompanhará desta vez. Enquanto mastigam tranquilamente, Egg sugere que sigam para a Ilha Leal. A menção faz Dunk questionar se o menino conhece aquele lugar. O menino responde que nunca esteve lá, mas ouviu falar que o castelo está sob ataque dos Homens de Ferro. Talvez, diz ele, o Lorde de lá esteja precisando de espadas. A ideia agrada Dunk, que decide que aquele será o destino deles. Com entusiasmo, Egg sai apressado para juntar os pertences. Dunk sai e vê Sir Bennis treinando os rapazes, já pressentindo que ele os levará à morte. Prepara seu cavalo para a viagem e segue para encontrar Egg. Ao olhar para cima, encontra o olhar de Sir Eustace sobre si. Em seguida, observa os camponeses se esforçando. Sem conseguir se controlar, Dunk se aproxima de Bennis e, parado diante dele, pergunta como ele pretende lutar contra a Senhora do Fosso. A resposta vem logo. Eles se refugiarão na torre e retirarão os degraus para impedir que os soldados da viúva entrem. Dunk se enfurece, apontando diversas maneiras pelas quais ela ainda poderá entrar. Os camponeses escutam Sir Bennis dizer que eles eram fracos e morreriam facilmente. Ouvem Dunk retrucar que um deles era habilidoso com lançamentos e poderia ficar no telhado. Egg então se intromete, sugerindo que sigam com a viagem. Dunk reflete por um momento e finalmente pede que Bennis deixe os camponeses irem embora. Sir Bennis avança até os rapazes e, com ironia, diz que não perderá seus valentes soldados. Então, de súbito, desembainha a espada e ameaça um deles para que ninguém ouse fugir. Nesse instante, Dunk saca sua lâmina e encosta no pescoço de Bennis. Aos berros, ordena que os camponeses voltem para casa e garantam que o fogo não atinja suas plantações. Continua mandando-os embora até que eles disparam em fuga. Mas uma voz o chama de volta. Do alto da torre, Sir Eustace grita desesperado. Dunk e Bennis observam, mas os camponeses não retornam. Pouco depois, Sir Eustace desce e encara Dunk, acusando de não ter o direito de mandá-los embora. Antes que ele continue, Egg se intromete, dizendo que não ouviu nada por causa do barulho das galinhas cacarejando. O velho baixa a cabeça e, em voz amarga, pergunta quanto ouro a viúva ofereceu para que Dunk o traísse e o deixasse sozinho. Dunk não se dá o trabalho de responder. Um tempo depois, Dunk se aproxima de Sir Eustace e diz que ele não está sozinho. Bebeu de sua água, dormiu sob seu teto e ainda lhe deve um último serviço.
Mas Sir Eustace duvida. Uma única espada não pode fazer diferença. Então Dunk responde, e suas palavras fazem o velho se levantar, decidido a lutar. Desta vez, não repetirá os erros do passado. Morrerá como leão xadrez com honra. Só quem não gosta disso é Sir Bennis, que lança um olhar nervoso para Dunk. Egg faz uma piada e se anima com a decisão. Mais tarde, Dunk, Egg e Sir Eustace partem para encontrar a viúva. Sir Bennis, por sua vez, fica para proteger a torre. Se eles não retornarem, terá a missão de relatar tudo a Lord Tyrell. Ao longo do caminho, a paisagem queimada se estende diante deles. Egg observa que o fogo já se apagou. Isso faz Sir Eustace se lembrar do que ouvira sobre o campo de fogo. Egg o escuta murmurar que o último Rei Verde pereceu em um cenário como aquele. Dunk e Egg se entreolham, já prevendo mais histórias. Sir Eustace continua, dizendo que o fogo do dragão queimou as espadas, que depois foram usadas para forjar o Trono de Ferro. Jardim de Cima passou de reis a intendentes, e os Osgrey caíram ainda mais. A cada lembrança, o velho tosse repetidamente. Dunk percebe que a sua saúde está comprometida e sugere que volte ao castelo. Mas o leão xadrez se recusa. Com determinação, esporeia o cavalo e cavalga à frente. Mais tarde, eles param diante do riacho. Sir Eustace se lembra do voto sagrado que fez, que jamais cruzaria aquelas terras enquanto ainda pertencessem à viúva. O lugar está vazio, nenhum sinal de movimento. Egg olha ao redor inquieto, enquanto Dunk mantém o olhar fixo adiante. Não há dúvidas em sua mente, ela virá, com sangue e espada, como prometido. Eles fixam o olhar no horizonte atentos. Passa-se 1 hora até que ouvem um som de cascos ao longe, seguido pelo tilintar metálico das armaduras se aproximando. O porta-estandarte surge primeiro, destacando-se no caminho. Atrás dele, Sir Lucas Inchfield aparece, completamente armado da cabeça aos pés. Por último vem a Senhora do Fosso, acompanhada por Septon Septon e Maestre Serrique, seguidos de outros 33 guerreiros. Escudos brilham sob a luz, espadas balançam em suas cinturas e arcos são erguidos, prontos para o combate. Apenas o riacho os separa. A Senhora de Fosso Gelado é a primeira a falar, cumprimentando-os e mencionando que viu fogo ardendo durante a noite. Sir Eustace a acusa imediatamente, dizendo que foi ela quem acendeu o fogo. Com um berro, ela nega a acusação, mas ele não se deixa abalar, devolvendo o grito e afirmando que foi ela quem provocou o incêndio. Com a voz mais controlada, a Senhora do Fosso insiste que não tem nada a ver com aquilo, mas Sir Eustace teima, afirmando que foi ela quem fez o bosque dele pegar fogo. Septon Septon se intromete, mencionando que incêndios também tomaram a mata do rei. A Senhora do Fosso responde que a seca transformou toda a mata em lenha e que não seria tola para iniciar um incêndio. Mas Sir Eustace é mais teimoso, acusa-a de ter usado algum feitiço, como fez para matar seus maridos e irmãos. A afronta a enfurece. Decidida, ela afirma que não gastará mais seu tempo com ele e exige que Sir Bennis seja entregue. Sir Eustace declara que ela não terá o que deseja e a proíbe de entrar em suas terras. Cansada da teimosia do velho, a Senhora do Fosso pede que Sir Lucas intervenha. De imediato, Sir Lucas faz um gesto para seus homens. Todos os arqueiros posicionam suas flechas prontos para agir. Dunk intervém rapidamente, alertando que se ela cruzar o riacho sem permissão, estará rompendo o tratado. Septon Septon, com desdém, afirma que o rei não se importará e sugere que Sir Duncan não se intrometa em nome dos deuses. Dunk, com calma, confessa que não sabe muito sobre os deuses, mas que, se tentarem cruzar, ele os impedirá. Sir Lucas, rindo da atitude de Dunk, pede permissão para transformá-lo em um ouriço de flechas. A Senhora do Fosso, irritada, impede seu cavaleiro e, com voz firme, pergunta como Dunk pretende impedi-los, já que são apenas 3, enquanto ela tem um exército de mais de 30 homens. Dunk, sem hesitar, declara que dirá como, mas apenas para ela. A Senhora do Fosso consente com o gesto, disposta a ouvir. Então ela cruza o rio. Sir Eustace, impaciente, manda Dunk ir até ela. Eles se encontram no meio do riacho, ela observa seus lábios machucados e pede desculpas pela falta de hospitalidade. Em seguida, seus olhos se voltam para Sir Eustace. Ela confessa com pesar que mal se lembra de Ada. Embora o tenha amado mais do que seus maridos, isso já foi há muito tempo.
Dunk, atento, comenta que o rei perdoou Sir Eustace por se aliar ao dragão negro e pede que ela considere perdoá-lo também, por Ada. Ela, decidida, exige que ele entregue Sir Bennis para que possa considerar o perdão, prometendo que, caso ele seja entregue, cortará apenas o nariz de Bennis e o devolverá. Dunk, no entanto, insiste para que ela derrubem a barragem como forma de compensação pelo que aconteceu no bosque, mas ela reitera que não tem nada a ver com o incêndio no bosque. Diante disso, Dunk retira sua braçadeira e, com um gesto decidido, pega um anel de ouro. Ele a coloca na mão da Senhora do Fosso, que, surpresa, pergunta onde ele o encontrou. Egg observa e Dunk responde que o encontrou em uma bota, e enigmático diz que a picada de uma aranha pode matar o leão xadrez, mas um dragão é um tipo diferente de besta, e o garoto dirá o que aconteceu ali. A Senhora do Fosso entende o recado. Ela devolve o anel e diz que não pode voltar a Fosso Gelado de mãos vazias, pois os outros dirão que ela é fraca. Dunk, com um sorriso sutil, responde que já viu essa situação antes, brigas que não levaram a lugar algum, como um concurso de quem mija mais longe. Ela ri, surpreendida pela coragem dele de usar essa palavra em sua frente, e confessa que, sendo mulher, teria que mijar 2 ou mais vezes mais longe se quisesse governar. Ela olha para Sir Lucas, pensando que um dia ele a reivindicará em casamento, e ela será forçada a casar com ele. Dunk a interrompe sacando sua lâmina. A Senhora do Fosso pergunta desconcertada o que ele faz, e o cavaleiro responde que dará o sangue que ela precisa. Então ele mente, dizendo que foi ele quem feriu o escavador e não Bennis. Para reforçar sua mentira, ele rasga a própria bochecha, fazendo o sangue escorrer. Ela observa incrédula, então fala que ele é louco, mas se fosse bem nascido, ela até consideraria casar com ele. Com a dor latejando no rosto, Dunk, sem perder a compostura, pede para que ela lhe entregue os homens que queimaram o bosque. Ela continua insistindo que não foi ela quem ordenou o ato e exige que ele diga a Sir Eustace para retirar a acusação, e impassível declara que exige desculpas ou um julgamento. Mais tarde, Egg ajuda Dunk a se armar, com um olhar atento enquanto ajusta as peças da armadura. Do outro lado, Sir Lucas também se prepara. Enquanto isso, o Septon, em pé dentro do rio, eleva suas mãos aos céus, rogando aos deuses que concedam um duelo justo, e que o vencedor seja aquele que carrega a verdade. O Septon implora para que Sir Eustace retire a acusação, mas o cavaleiro se nega a fazer isso. Desesperado, o Septon se vira para sua cunhada e pede, com uma voz carregada de urgência, que se ela tiver algo a dizer, fale agora. Mas ela, impassível, responde que os deuses confirmarão que o que ela diz é pura verdade. O Septon tenta mais uma vez interceder, sugerindo que leve as reivindicações a Lord Rowan e ponha um fim àquela disputa. No entanto, Sir Eustace e a Viúva Vermelha permanecem inflexíveis. Antes da luta, Dunk devolve o anel que pertence a Egg e pede que ele o coloque na bota. Caso ele morra, instrui Egg a procurar um amigo próximo para guiá-lo de volta ao castelo. Egg faz o que lhe é pedido, mas expressa seu desejo de que Dunk não morra. Com um tom descontraído, Dunk responde que está quente demais para morrer. Já montado em trovão, ele observa nuvens negras se formando no céu. Egg comenta que isso é um presságio, e Dunk, pensativo, se pergunta se é um presságio bom ou mau. Sir Lucas afirma que a viúva se casará com ele, pois é desejo de seu pai. Ela rebate com dureza, dizendo que o pai dela realmente não o conhece. Enquanto isso, Dunk observa que seu adversário não levará escudo, pois está armado com uma espada de 2 mãos. Quando o sinal é dado, Dunk avança para o duelo e seu oponente faz o mesmo. A batalha começa. A alabarda de Sir Lucas golpeia o escudo de Dunk com força, mas Dunk reage rapidamente, desferindo um golpe com sua espada contra a armadura de seu adversário. Eles trocaram voltas atrás de voltas. Ataques eram bloqueados por defesas habilidosas, mas a armadura de Sir Lucas parecia inabalável. Contudo, no momento em que ele ergueu a alabarda, Dunk notou uma fenda sob o braço dele. Eles continuaram nesse embate por algum tempo. Os olhos de Dunk permaneciam fixos em seu adversário, enquanto seu escudo absorvia os golpes incessantes. Ele aguardava pacientemente o momento certo para agir. Quando Sir Lucas ergueu a alabarda, Dunk avançou com determinação. Sir Lucas sentiu o impacto do golpe, mas Dunk, sem notar, também fora atingido. O cavaleiro andante perdeu o equilíbrio e recaiu sob trovão. O cavalo, descontrolado, avançou contra Sir Lucas, que rapidamente respondeu com outro golpe. Os animais se chocaram, seus movimentos se tornaram confusos e entrelaçados até que,
Em meio ao caos, ambos os cavaleiros tombaram no riacho. Dunk afundou no rio, sentindo o impacto contra o leito de terra. Com esforço, ergueu-se, enquanto seus olhos vasculhavam ao redor, confusos, à procura de seu adversário. Não demorou para que Dunk ouvisse Sir Lucas se aproximando pelas costas. No movimento rápido, ergue o escudo, bloqueando o golpe iminente. Enquanto isso, os gritos de Egg ecoam longe, incentivando-o a pôr fim no confronto. De repente, Dunk larga a espada e avança sobre o cavaleiro, agarrando-o com toda a sua força. Os dois voltam a cair na água. Submerso, Sir Lucas tateia até encontrar uma pedra, enquanto Dunk consegue recuperar sua lâmina. Enquanto Sir Lucas avança com a pedra em mãos, Dunk enfia a lâmina na fenda de sua armadura. O golpe é certeiro, mas mesmo ferido, Sir Lucas consegue atingi-lo na cabeça com a pedra. O impacto faz Dunk cambalear e seus olhos se arregalam de dor. Sir Lucas ergue a pedra novamente, mas ela cai de sua mão. Com sangue escorrendo pela fenda em sua armadura, ele desaba sobre Dunk. O cavaleiro andante afunda no fundo do riacho, entre os peixes, e logo depois perde a consciência ao lado de seu adversário. Dunk acorda na enfermaria de um castelo. Mestre Serrique lhe entrega uma poção e menciona que a senhora Rohani ordena que ele seja tratado. Enquanto Dunk bebe, ouve o Mace explicar que ele foi encontrado quase afogado e que os deuses demonstraram clemência. Dunk pensa em Sir Lucas e é informado de que ele não sobreviveu. Em seguida, sua preocupação recai sobre Egg, e o Maestre o tranquiliza, assegurando que o menino está a salvo. Aliás, o Maestre acrescenta que o garoto é muito valente. Foi Egg quem o retirou do riacho, ajudou a remover sua armadura e o acompanhou na carroça sem permitir que ninguém se aproximasse para lhe fazer mal. Dunk, ainda inquieto, insiste em saber onde ele está. O Maestre responde que Egg está ajudando Sir Eustace com os preparativos para o banquete de casamento. Informa também que Pouso Veloz e Fosso Gelado chegaram a um acordo de paz. Conta que a senhora Rohani pediu para ver o túmulo de Ada. Sir Eustace permitiu, e ela chorou tanto que ele teve de confortá-la. No fim, resolveram se casar, e Sir Eustace tornou-se o senhor de Fosso Gelado. A poção começa a fazer efeito em Dunk, e ele aos poucos não consegue prestar atenção no que é dito. Dunk ficou dias sendo medicado, até que determinado decidiu partir. O Septon tenta impedi-lo, argumentando que ele ainda não está totalmente curado e que um simples resfriado poderia piorar sua condição. No entanto, Dunk está decidido. O Septon então pergunta se Dunk queria se vingar de Bennis, lembrando que enquanto Dunk assumia a culpa no riacho, o velho cavaleiro aproveitou para saquear Pouso Veloz e depois fugiu. Dunk, com calma, responde que Bennis vai esperar, pois há outros lugares que ele precisa conhecer. Por fim, o Septon pede que Dunk ore aos deuses para que o ilumine em sua jornada. Ao entrar no estábulo, Dunk se surpreende ao encontrar a Senhora do Fosso. Ele logo pensa que foi Egg quem a avisou. Ela, percebendo sua surpresa, diz que ele não poderia simplesmente ir embora sem se despedir. Mas Dunk não consegue desviar o olhar da cor vibrante do vestido dela, que realça ainda mais o brilho de seus olhos. Ela insiste que ele e Egg fiquem, oferecendo-lhe o cargo de capitão dos guardas e prometendo guardar o segredo de Egg. Diz que Lord Eustace ficaria feliz com isso. Ao ouvir o nome de Eustace, Dunk sente uma pontada de irritação, lembrando-se do casamento deles. Ela então pega suas mãos com um olhar sério e oferece-lhe um cavalo como compensação. Ela apresenta um corcel imponente, dizendo que era um cavalo ideal para um herói. Dunk observa o animal, mas seus olhos se voltam para a senhora e ele responde que não pode aceitar, pois aquele cavalo é bom demais para ele e só de olhar percebe isso. Senhora Rohani, percebendo que realmente estava por trás da recusa, baixa a cabeça com um olhar triste tomando conta de seu rosto. Ela admite que não tinha escolha, que o casamento era uma exigência do testamento. Mas com a recusa, ela se descontrola, levantando a voz e exigindo que ele aceite o cavalo. Não permitiria que ele fosse embora sem levar algo para se lembrar dela. Dunk, com calma, garante que sempre se lembrará. Quando ela se vira para se afastar, Dunk não pensa duas vezes. Puxa-lhe a trança, virando-a para si e, no impulso, lhe dar um beijo apaixonado.
Em seguida, desembainha sua lâmina, deixando o aço reluzir e declara que agora sabe exatamente o que quer para se lembrar dela. Naquele mesmo dia, Dunk e Egg retomam a estrada, atravessando novamente o local onde os cadáveres permanecem enjaulados. Egg comenta que a Senhora de Fosso Gelado queria presentear Dunk com um cavalo, e Dunk responde que não era isso que ele desejava. Então, com um gesto simples, ele revela a trança que havia pedido em troca. Eles seguem em silêncio, atravessando o cenário sombrio das gaiolas, até que Dunk quebra o silêncio e pergunta onde fica o sul. Egg, com precisão, aponta rapidamente para a direção desejada. Dunk, com um olhar pensativo, comenta que para lá fica Solar Estival, a casa de Egg. Logo, o garoto aponta para o norte, indicando a direção da muralha. Dunk argumenta que é muito longe, mas Egg responde tranquilo que não tem problema, pois agora tem um novo cavalo. Dunk sorri e pergunta por que o menino quer ver a muralha. Egg, com um brilho nos olhos, responde que ouviu dizer que ela é muito alta. Eles riem juntos, compartilhando o momento e seguem em direção ao seu próximo destino. Mais um volume chega ao fim, mas a história, gente, ainda está longe de acabar. Me conta se devo trazer a continuação para vocês ou não. Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Só vou trazer a próxima parte se a meta for alcançada, hein? E para garantir que o canal continue trazendo histórias, considere se tornar um membro. Ah, e se for comprar algo na Amazon, use o nosso link que está na descrição. Isso ajuda muito. Te espero no próximo vídeo.